Ajuda aí, Kleber, coloca no texto que nós pedimos para vocês. Primeiro livro dos Reis, o capítulo é de número 17 e o versículo é de número 1 até o versículo de número 16. Diz assim: ora, só dá mais um pouquinho de retorno aqui, Guilherme, por favor, porque minha voz de manhã, só essa semana, aí, obrigado, só essa semana eu ministrei 4 vezes, ministrei no segunda na casa, quinta-feira, sexta-feira nos chamaram para ministrar em uma igreja lá perto do Jardim Ângela, e hoje pela manhã estava ministrando, e agora à noite, para a glória do Senhor, porque essa é a minha chamada e esse é o meu propósito. Glória a Deus. Diz assim: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Claro, não estava chovendo, né? Elias queria que a fonte não secasse, mas era impossível. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Eu acho que Elias saiu lá do ribeiro de Querite, né? Saiu lá da caverna. Quando Deus disse assim, vai, porque eu estou já providenciando, já estou colocando um desejo no coração de uma viúva para lhe dar comida. Eu acredito que Elias deve ter falado, porque eu acho que eu também pensaria assim. Eu pensaria, bem, Deus já está me mandando, com certeza vai ser uma viúva muito rica, né? Uma viúva cheia de posses, e com essas posses, essa viúva vai me sustentar por muitos dias. Eu pensaria assim. Eu não sei você, talvez você é mais santo do que eu, talvez você pensaria de forma diferente, mas eu pensaria assim, porque todas as vezes que Deus nos manda fazer alguma coisa, a gente quer sempre levar vantagem, não é? É ou não? Sim ou não, né? A gente fica pensando, tá, eu vou fazer, e daí, né? Tá, eu vou fazer mais, e aí, ele foi lá, ele disse, bem, deixa eu ir lá, né? Saí daqui, já não tem mais água, os corvos não trazia mais, né? Não trazia mais carne, né? Não tinha mais alimento para ele, e aí foi o suficiente para ele ficar ali na caverna, né? Foi o tempo de ficar na caverna, porque às vezes, situações e circunstâncias da nossa vida, que pode até nos levar para a caverna, isso é fato. Tem circunstância da sua vida, e vai ter circunstância da minha e de sua vida, que vai nos levar para a caverna. É até um ato permissivo de Deus estar na caverna. Mas um cristão autêntico, irmãos, ele não pode permanecer na caverna durante muito tempo, né? Porque caverna não é um lugar de profeta, irmãos. Caverna não é lugar de profeta, irmãos. Caverna é lugar de covarde. Ali, naquele momento, é que Elias estava tão saturado, a sua alma estava tão aflita pela perseguição de Jezabel, que é claro, Deus permitiu que ele entrasse na caverna, até para aliviar a sua alma, porque a sua alma estava muito debilitada, e nada melhor, né, do que estar em um determinado lugar, somente, né, olha que maravilha, somente comendo, dormindo, né, e se alimentando ali, tomando água, era tudo que Elias precisava. Mas quando Deus disse assim, bem,
agora, se ele fica muito mais na caverna do que o tempo de limite que eu dei para ele, Elias vai ficar covarde, porque o espírito de covardia já estava entrando dentro de Elias. E eu posso provar você, sabe por quê? Porque quando ele fala para Deus, quando ele está entristecido lá, e ele fala para Deus, ele diz para Deus: olha, a Jezabel vai estar mandando me matar, existe um decreto de Jezabel para nos matar, e eu quero dizer para você, Senhor, nós começamos um processo de vitimização, e a gente adora se vitimizar, a gente adora se vitimizar, nós gostamos demais de vitimização, gente, e nós não somos vítimas. A gente não é vítima de uma sociedade, a gente não está dentro de um gueto, nós não somos vítimas do diabo e nem vítima mais do Egito, nós estamos caminhando para a terra prometida, para a glória do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quantos acreditam assim? Glória a Deus. E aí, a primeira coisa que ele disse para Deus foi o seguinte, ele disse: olha, somente eu fiquei, só eu que estou aqui como profeta. Então um espírito de covardia, se ele permanecesse mais tempo na caverna, Elias, irmãos, com certeza iria desistir do ministério dele. E aí Deus disse: opa, se esse cara ficar aqui mais tempo na caverna, irmãos queridos, meus amados, eu sei que tem tempos de dificuldade em todo mundo. Eu e você, nós passamos por tempos de adversidade, e é lamentável, mas eu vou dizer para você, nós vamos continuar passando por momentos difíceis, nós vamos passar por momentos que as pessoas não gostam da gente, nós vamos passar momentos de afronta, nós vamos passar por momentos circunstanciais na nossa família, vamos passar, não tem como sair fora disso, mas queridos, quando nós entrarmos dentro da caverna, acredite que é só um tempo de você fortalecer a sua vida, e logo mais Deus fala com você. Então ele disse: olha, só eu fiquei como profeta, e Deus disse: não foi somente você que ficou como profeta, e eu vou te dizer mais, tem lá escondidos 7.000 que ainda não se prostraram perante Baal. Agora faz o seguinte, agora sai, aí sim, ele diz: sai daqui, e aí eu vou te levar para um outro lugar, vou te levar para um outro lugar, e tem uma coisa, eu vou te sustentar naquele lugar, você vai ser sustentado por uma viúva naquele lugar. E aí o texto diz assim, ele chamou e perguntou, chamou a viúva, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Ela estava passando, aí ele disse: você pode trazer um pouco de água para mim? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou. Então ele disse em primeiro lugar: escuta, será que dá para você trazer um pouco de água para mim? E aí ela disse: tudo bem. E quando ela caminhou para buscar a água, irmãos, aí ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão para comer. Porque logo ele pensou: se Deus me mandou vir para cá, foi para que alguém me abençoasse, e eu tenho certeza que essa é a provisão de Deus na minha vida. Eu acredito que Elias deve ter pensado isso. Mas irmãos, eita meu Deus, aleluia, o Senhor faz cada coisa conosco. Mas, porém, ela respondeu: juro, quer dizer, é verdade o que eu estou te dizendo, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, aleluia. Olha só, aquela mulher, ela estava dentro de um descrédito tão grande, porque Israel estava vivendo um dos piores dias da sua vida. Acabe e Jezabel estava destruindo, a idolatria imperava, e estava sem chover aproximadamente há quase 3 anos sem chuva, irmãos, 3 anos sem chuva. Agora imagine, me parece que aqui em São Paulo teve uma crise muito hídrica, melhor dizendo, muito forte. Me parece que foi em 2013, 2012, 2013. Quantos são lembrados dessa crise? O Cantareira, operou no volume morto,
Estava todo mundo dizendo que São Paulo ia ficar sem água. Todo mundo ficou desesperado. Começou uma economia de água em todos os lugares. Agora imagine, São Paulo, com toda a subsistência hídrica que São Paulo tem, porque São Paulo tem muita subsistência hídrica, né? E os governos estão cada vez mais se preparando para isso, né? Sofreu. Agora imagine um local daquele. Então era 3 anos e 6 meses, né? 3 anos e 6 meses. Por quê? Porque Deus disse, né? Usou o profeta Elias para falar para Acabe: escuta, a partir de agora vocês vão ficar 3 anos e meio sem cair uma gota de água. E aquela mulher estava dentro desse contexto, então ela não tinha mais credibilidade. Por isso que ela diz assim: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho um pedaço de pão. Elias disse: agora estou lascado mesmo, agora eu estou frito. Por que Deus faz esse tipo de coisa, irmãos, com a gente? Porque a esperança de Elias era que Deus suprisse a necessidade dele, irmãos. Era uma viúva sair, irmãos, de um determinado lugar, sair de uma caverna onde que tinha água, onde que tinha pão, onde que tinha carne. E aí Deus, escuta, Deus faz uma promessa para sustentar a vida do profeta. Era uma promessa. Deus disse: vá até aquela cidade, e lá eu vou providenciar uma viúva para cuidar de você. E com certeza Elias, todo alegre, quando ele chega lá, aleluia, eu quero um pouco de água. Tá bom, eu vou buscar água, mas não traga somente água, traga também um pedaço de pão. Ela disse: escuta, é verdade o que eu estou dizendo, eu não vou esconder de você, porque você é um profeta de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ela disse: o teu Deus, que eu não tenho pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite na botija. Ela disse: eu não tenho nada. Eu vou pegar água, tudo bem, mas escuta, somente o que eu tenho aqui é um punhado de farinha, e eu vou fazer esse pão para mim e para o meu filho, para mim e para o meu filho, e depois eu vou morrer. A perspectiva daquela viúva era uma perspectiva de morte. A viúva achava que ela iria morrer, irmãos, e o texto diz que ela pegou 2 gravetos, em algumas traduções diz que ela pegou 2 gravetos, escuta, o punhado de pão era tão pequeno que 2 gravetos servia para cozinhar um pedaço de pão. Então o negócio era, escuta, o punhado de farinha não era 3 quilos de farinha, 4 quilos de farinha, era um punhado mesmo. Ela disse: eu vou fazer, sabe o que? Eu não tenho. O que eu tenho aqui, esse punhado de farinha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho, e depois eu não tenho mais perspectiva de vida. Agora, olha só, ela diz, né? Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que, o quê? Para o quê? Comer, e depois o quê? Qual era a perspectiva daquela mulher? De morte, irmãos. A perspectiva daquela mulher era uma perspectiva de morte. Mas pode passar. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Eu não ia não. Eu não sei você. Quem é mãe aqui? Levante as mãos. Imagine a Laura, você e a Laura com o último pedaço de pão para comer, e chega alguém lá na porta da sua casa, dizendo que é profeta, pedindo um copo de água, e depois pedindo pão que era somente para a Laurinha. Tu ia dar? Pois é, queridos. Olha o que Deus fez. Olha o que o Senhor fez.
tirou o profeta da zona de conforto, onde que ele estava, gerou perspectiva de fé na vida dele. Só que quando ele se depara com uma situação muito complicada, uma mulher, uma viúva, já tinha perdido o marido, agora estava com o seu filho, estava com um punhado de farinha, ia somente comer, ia juntar os gravetos, fazer um pãozinho ali, ia comer, e a perspectiva dela era uma perspectiva de morte. Aleluia, glória a Deus. Aí ele disse: mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Quando nós olhamos esse texto, quando nós olhamos esse versículo, nós, em determinado momento, a gente acha que Deus foi insano aqui, ou que o profeta, irmãos, estava usurpando daquela viúva. Mas olha o que diz o texto, acompanha. E depois faça algo para você e para seu filho. Então faz o seguinte: primeiro faça para mim. Primeiro faça, que ousadia do profeta Elias, que ousadia do homem de Deus. O homem de Deus foi muito ousado naquele momento. Eu sei que você tem um punhado de farinha, eu sei que você tem 2 gravetos aqui, e que você vai fazer esse pãozinho, e logo mais, eu sei que a sua perspectiva é uma perspectiva de morte, porém, presta atenção, eu vou lhe dar uma palavra, e a palavra que eu vou lhe dar é o seguinte: vá, faça o que eu te disse, mas primeiro faça para mim. Aleluia. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer o quê? Chover sobre a terra. Sabe, queridos, eu coloquei aqui para a gente trabalhar com o texto decretos de fé. Decretos de fé, repita comigo: decretos de fé. Sabe por quê? Nós estamos muito alinhados com a palavra decreto. Deus está falando muito conosco e nos alinhando muito para decretos. E eu já expliquei para os irmãos do que é, do que significa, ou o que significa a palavra decreto. No período da manhã, nós ministramos aqui, e alguns dias desse atrás, nós ministramos aqui sobre Jesus, que encontrou uma mulher que há 18 anos estava padecendo com um espírito de enfermidade. E Jesus deu um decreto para a vida daquela mulher. Qual foi o decreto? O decreto foi a palavra. Jesus disse: estás curada desse mal. E quando aquela mulher recebeu aquele decreto, aquele espírito maligno foi embora da vida dela. Mas o texto diz que Jesus automaticamente colocou as mãos sobre a vida daquela mulher, e aquela mulher se endireitou. Então nós entendemos que decretos são extremamente importantes, queridos. Ouvir decretos, entender decretos, entender o que é que Deus está falando conosco, o que é que Deus está mandando fazer. E eu vou dizer, com toda humildade diante de Deus, toda humildade diante de Deus, irmãos, eu entendo os decretos de Deus. Quando Deus fala para mim algo, eu entendo. Sabe por quê? Porque não sou eu que estou simplesmente ouvindo uma palavra do meu coração, é Deus que está falando comigo. E quando Deus fala, Ele se responsabiliza. Repita comigo: Deus fala e Deus se responsabiliza. Sabe quando é que Deus não se responsabiliza? Quando você toma a atitude precipitada de fazer do seu jeito e de fazer da sua forma. Mas aqui o decreto veio na boca de um profeta. O decreto veio na boca de um profeta, ou veio da boca de um profeta. Elias foi o profeta. Deus usou a vida dele, queridos, para dizer para aquela mulher: escuta, eu sei que a sua causa é difícil, eu sei que sua situação é difícil, eu sei que, olhando para a sua perspectiva, eu sei que a sua perspectiva é de morte, mas eu estou aqui como um profeta para gerar um decreto de Deus sobre a sua vida. Então eu também quero dizer nessa noite que eu estou aqui como profeta para gerar um decreto de Deus sobre a sua vida.
Eu não sei quais são as áreas de necessidade que você está passando, e qual é o lugar de morte que tem na sua vida, mas eu quero decretar e declarar que o Senhor está entrando com providência. Você acredita nisso? Você acredita mesmo? Quando nós fazemos, queridos, presta atenção, quando a gente faz o desafio, como o desafio das portas de vidro, como o desafio do forro, o desafio, quando nós fazemos esse desafio, que nós lançamos esse decreto, a gente nós não lançamos esse decreto para tirar dinheiro de você. Eu falo sempre que esses decretos são para abençoar a sua vida, porque quando você receber o decreto, Deus gera providência, e eu tenho prova disso. Dezenas de pessoas falaram para mim, uma pessoa mesmo que chegou para mim e disse assim: bispo, eu quero, no dia das portas, do valor, eu quero fazer uma doação, eu quero fazer uma doação de R$1.000 aqui para essas portas. Irmãos, aí a pessoa conversou comigo, me parece no outro dia, queridos, assim, Deus providenciou algo assim enorme para a vida, escuta, pelo amor de Deus, não é trocadilhos, mas como você escuta uma palavra de um profeta, você precisa obedecer a palavra do profeta. Eu não estou decretando algo que é para você fazer, irmãos, simplesmente para você fazer, é porque Deus quer gerar uma bênção sobre a sua vida. Porque quando você recebe uma palavra, um decreto, você diz assim: ah, mas eu não tenho, bispo. É verdade, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo. Por que você não tem? Porque a primeira palavra que você recebeu, o decreto foi de quem? Do inimigo. O inimigo coloca na nossa vida dizendo: sabe o que? Você não tem, por isso que você não pode ajudar, por isso que você é miserável, por isso e aquilo, e recebemos tudo isso, e ficamos com a carga negativa, como estava aquela mulher. De início ela não quis fazer, porque ela disse: o que eu tenho é para mim e para o meu filho, eu não vou dar para você. O que ela quis dizer foi isso, irmãos. Mas aí o profeta disse para ela: escuta, eu sei que a sua situação é complicada, eu sei que sua situação é difícil, eu sei, agora Deus não me tirou daquela caverna para vir até aqui simplesmente para ver você morrer. Então sabe o que eu vou fazer? Você me obedeça ao decreto, vá pegar água, vá pegar a farinha e faça o pão, mas primeiro faça para mim. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Agora olha só, dá continuidade, por favor, Kleber, dá continuidade ao texto. E ela fez o quê? Ela foi e fez o quê? Fez o quê, irmãos? Não, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Fez o quê? Por quê? Porque ela entendeu o decreto. Ela entendeu que o que Deus estava falando para ela, ela estava usando o profeta Elias, e o profeta Elias gerou um decreto dos céus, porque ele saiu da caverna para abençoar a vida daquela mulher, irmãos. A provisão não era para Elias, a provisão era para a vida dela. Então quando você abençoa a casa de Deus, abençoa pessoas, querido, não é um decreto simplesmente para você, é para a sua geração. Aleluia, glória a Deus. E aí ela fez isso, ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Aleluia. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua, presta atenção, vamos lá, volta lá, Kleber, só um pouquinho, por favor, aleluia, glória a Deus. Ela foi e fez conforme Elias dissera, conforme Elias falou,
conforme Elias disse. E aconteceu automaticamente, quando ela fez o que o profeta falou, que deu o decreto para a vida dela, aleluia, irmãos, quando ela fez, a comida durou muito tempo. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei que tipo de multiplicação aconteceu naquele punhado de farinha, mas Deus prometeu, Ele cumpre. Eu posso prometer para você e não cumprir, nós podemos prometer para você e não cumprir, mas Deus é fiel para cumprir o que Ele falou. Aleluia, 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 glória a Deus. A comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família, pois a farinha na vasilha não, mas não tinha um punhado. Eu não sei como foi, irmãos, eu não sei como vai ser, mas Deus está dizendo que vai prover na sua vida. Atenda o clamor dEle. Quando Deus lhe der um decreto para fazer, quando você entender que é um decreto de Deus, escuta, não é por suas emoções, porque nas minhas emoções, se fosse eu como profeta, nas minhas emoções, eu iria dizer para Deus assim: o quê? Você é doido? Você está pedindo, Deus, de alguém que não tem nada? Porque aquela viúva disse que não tinha nada, irmãos. Você está pedindo de alguém que não tem nada? Irmãos, Deus pedir de alguém que tem muita coisa é fácil, mas você vai pedir de alguém que não tem nada? Não. Emocionalmente, nas minhas emoções, eu não faria aquilo, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha segundo as suas emoções, Deus não trabalha segundo os seus sentimentos, irmãos. Aliás, emoções e sentimentos diante de Deus devem ser curados, porque na maioria seus sentimentos, suas emoções estão doentes. Emoções e sentimentos doentios não geram perspectiva de fé. Porque logo no início, aquela mulher olhou e disse: eu não posso, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu vou morrer, eu sou junto. Ela colocou todas as suas dificuldades, e ela foi sincera, ela disse: é verdade o que eu estou dizendo. Sabe por quê? Porque Deus amou a verdade dela, porque era aquilo que estava saindo no coração daquela viúva, e Deus ama quando a verdade sai do nosso coração. E quando vem esses decretos, a gente diz assim: Senhor, deixa eu falar uma coisa para o Senhor, eu não tenho nada, eu não posso nada, Senhor, mas segundo a tua palavra, segundo os teus decretos eu vou fazer. Foi isso que ela fez, irmãos. E quando ela resolveu fazer, e que ela fez, olha, presta atenção no negócio muito interessante, porque quando Elias pediu para ela fazer, ela tinha um punhado de farinha, sim ou não? E um pouquinho de azeite, não é isso? Um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, concorda? Amém? Amém, amém, glória a Deus. Por isso, escuta, Deus não poderia, o profeta não poderia, antes de pedir para ela fazer, orar e multiplicar aqui, depois ela fazer? Mas isso não era perspectiva de fé, porque ia ficar muito fácil. Quando ela visse a abundância da farinha e do azeite, ela iria acreditar e dizer: uau, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, que milagre que Ele fez. Aí na hora, irmãos, o profeta disse: não, eu não vou orar para multiplicar, e depois da multiplicação ela vai fazer o pãozinho e trazer para mim, junto com o azeite. Não, ela vai, e no momento que ela foi, aleluia, glória a Deus, no momento que ela escolhe lá os gravetos, irmãos, faça primeiro o pequeno bolo com o que você tem, traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho.
Dá sequência: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer o quê? Chover sobre a terra. Dá sequência: ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha da vasilha não se acabou, e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. A palavra do Senhor foi proferida por quem? Por Elias. Elias deu um decreto, queridos, na vida dela. E aí o que diz? Aleluia. Versículo de número 17, por favor. Tem, Kleber, é somente até o dia, é somente até o 16. Algum tempo depois, não, pode, é só até aí só. Irmãos, quando Deus resolveu tirar Elias da caverna, quando Deus resolveu falar com Elias, quando Deus resolveu tirar Elias daquele lugar e falar para ele da provisão, o segredo, queridos, não era que aquela mulher iria ser abençoada pelo profeta. Claro que isso aconteceu também, mas a ideia era que Deus, por sua bondade, levou Elias até aquele local, irmãos, para prover sobre a vida de alguém. Os decretos de Deus sobre sua vida e sobre minha vida sempre vai acontecer, e sempre virá provisão de Deus. Irmãos, eu creio nisso. Levante suas mãos, por favor, no nome santo de Jesus. Eu quero decretar. Eu não sei quais são as suas situações de suas finanças. Eu não sei o que é que você tem para pagar. Eu não sei o que é que você tem para fazer. Eu não sei o que é que você tem para cumprir como compromisso. Eu não sei. Eu só sei que o Senhor está me dizendo assim: fale para a minha igreja e fale para os meus filhos, que eu quero decretar na vida deles toda a provisão, toda a provisão, toda a provisão, Deus está dizendo que vai prover. Aleluia. E o texto diz, queridos, que a farinha não se acabou da panela lá, e nem o azeite da botija, até que voltasse a chover novamente. Sabe por quê? Porque voltando a chover novamente, tudo voltava ao normal. Então Deus tem um tempo certo para a provisão dele sobre a sua vida. Acredite nisso, amém? Quem sabe essa semana é uma provisão de Deus. Eu não sei qual é a área de sua debilidade, a área de sua necessidade, eu não sei, mas eu quero declarar no nome de Jesus, assim como Deus levantou o profeta Elias naquele momento, que o Senhor está me levantando nessa noite, para dizer para o seu coração, para a sua alma, o Senhor está trazendo provisão para a sua vida. Aleluia, provisão para a sua vida. Eu quero convidar você para a gente se colocar de pé, por favor. Em tempos de crise, Deus usa as pessoas com poucos recursos para sustentar pessoas, para promover pessoas. E essa viúva de Sarepta aproveitou a grande oportunidade de sua vida e fez parte de um plano extraordinário de Deus. Quantos querem fazer parte de um plano extraordinário de Deus? Eu creio nisso. Eu creio. Você já é um plano extraordinário de Deus. Amém? Mas eu quero declarar, eu quero dizer que haja provisão de Deus sobre a sua vida. Eu quero convidar o ministério de louvor para a gente adorar ao Senhor com um louvor, com uma música, e você entender que esses decretos de fé são extremamente importantes. Escuta, bispo, me defina por favor o que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e provas daquelas que não se podem ver. Aleluia. Firme fundamento. Por que é firme fundamento? O que é fundamento, gente? Fundamento é base, fundamento é alicerce,
é o lugar onde que nós vamos construir. A fé é o firme fundamento, irmãos. Aleluia. A fé é a base onde é que nós vamos construir as promessas de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. Todos entendem assim? Amém? Eu sei que você pode, talvez você sempre pensou nisso, dizendo isso: Senhor, eu tenho pouco recurso, eu não posso fazer nada, nunca posso abençoar ninguém, nunca posso abençoar uma pessoa, eu nunca saio para lugar nenhum, eu não faço uma viagem. Sabe, Senhor, parece que as coisas ficam tão difíceis para a nossa família, pastor, que parece que vivemos um ciclo repetitivo, e a gente não sai daquele marasmo, sabe? O que temos, pastor, é somente para sobreviver, é somente para sobrevivência. Pois eu quero decretar falência dessa situação, meu irmão, e quero declarar que Deus tem muitas bênçãos para você, para sua casa, para sua família. Ajuste sua vida em Deus, ajuste sua vida no Senhor, aleluia. Propague o evangelho da graça de Deus e alicerce a sua vida na fé em Cristo Jesus. E eu tenho certeza, pode esperar, levante as mãos, pode esperar, que por esses dias virão surpresas de Deus sobre a sua vida, surpresas boas, aleluia, surpresas boas. Vamos adorar?